apenas um plano para os seus dias. Deus tem um plano para a sua vida. Por gentileza, abram vossas Bíblias. Deus me deu essa mensagem quando eu pensei em desistir de tudo. Houve uma época que eu fui tão confrontado que eu quase abandono Jesus, abandono a igreja, abandono os princípios. Houve uma época de luta e de peleja que eu desacreditei em tudo. Acreditem nisso. Aleluia. Deus teve que se revelar para mim, para que eu passasse a confiar no seu poder, que tudo pode, que é soberano. Se Ele não fizesse isso de forma alguma, eu estaria aqui hoje diante de vocês. E aí, estando lá na África, passando os meus conflitos, as minhas lutas interiores, de todos os âmbitos, em todos os lugares, Deus provou-me que Ele é capaz de fazer o impossível acontecer, quando nós colocamos na mão dEle, mesmo tendo pouca fé, colocamos na mão dEle a plena confiança, aí Ele passa a se revelar para nós. Números, capítulo de número 13. Eu havia preparado uma mensagem, ela estava toda esboçada, e quando eu terminei, fechei a Bíblia, fui ao banheiro, tomei um banho. Quando eu saí, Deus disse: a minha mensagem não é esta. Eu disse: Senhor, mas deixa eu preparar a mensagem toda, para depois dizer para mim que a mensagem não é essa que eu devo pregar. E Deus disse: aquela mensagem que eu te dei na África, Números, o 4º livro da Bíblia do Antigo Testamento, depois de Levítico, Números capítulo 13. Aí Deus disse: tu te lembras daquela mensagem que você estava fraco, que você estava passando por luta, que você estava pensando em desistir de tudo, que você não aguentava mais as perseguições, os ataques de todos os lados contra você? Você lembra o que você enfrentou, as represálias que você enfrentou? E eu disse: eu me recordo, Senhor. Ele disse: o meu povo que está lá esta noite precisa ouvir esta mensagem. Números capítulo 13. Vamos ler o versículo de número 22. Somente este versículo, o 22. Números tem 36 capítulos, 1288 versículos. E a gente hoje vai estudar aqui o livro de Números e vamos decorrer um pouco dessa história bíblica e aprender com Jeová. Aleluia. Se você ama a Bíblia, vai ser edificado. Se você não ama a Bíblia, vai sair daqui sem entendimento. Porque a Bíblia é a razão de estarmos aqui. Ela é responsável por estarmos aqui. Talvez, se você olhar para mim, não gostar do meu rosto, da minha indumentária, da minha forma de expressão, pode até me repudiar. E você dizer: eu não vou ouvir o que ele está pregando, porque eu não vou com a cara dele, eu não gostei dele. O problema é seu. A Bíblia permanece sendo fiel. Ou você gostou de mim ou não gostou de mim. Se você gostar de mim, melhor ainda, que a gente fica mais à vontade. Se você não gostar de mim, a palavra de Deus vai agir na vida daqueles que querem a palavra de Deus. Agora, seja sincero, quantos aqui me amaram? Digam amém. Amém. Aleluia. E ai de você se não me amar. Porque a Bíblia diz: se nós amarmos uns aos outros, o mundo então verão que verdadeiramente nós somos discípulos de Cristo. Quem achou, dá glória a Deus bem forte. Diz assim: e subiram pelo Neguebe, o sul, e vieram até Hebron, e estavam ali Aimã, Sesai e Talmai. Digam assim: Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Por favor, tomem assentos. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Todos os irmãos que estão presentes aqui, aqueles que são leitores da Bíblia, são biblicistas, que gostam de estudar a Bíblia, já devem ter passado por essa história aqui de Números, uma história bonita, porque Números, ela narra diretamente, conta a história de Israel e o serviço prestado a Deus. Tudo aquilo que Deus deveria revelar aos filhos de Israel em Números, é contada a história e separado o povo para o serviço. E os irmãos sabem que a trajetória dos filhos de Israel, que foram 600 mil homens a pé, fora mulheres e crianças, é contada aqui quando chega na fronteira para entrar em Canaã. Deus os tirara com as mãos fortes lá do Egito. E os irmãos são sabedores. Vieram até a fronteira para entrar em Canaã. Deus havia prometido a Israel que lhes daria uma terra boa. Canaã era a terra que Deus havia prometido a Abraão,
havia prometido a Isaque e havia prometido a Jacó. Todavia, de Abraão, Jacó, Isaque, não teve da parte de Deus o mesmo privilégio que teve os seus progenitores. Não gozaram do mesmo privilégio, porque no tempo de Abraão, Canaã era uma terra seca, uma terra difícil. É tanto que no lugar que era próspero já havia moradores. E Abraão, Isaque e Jacó, a Bíblia diz que habitaram em tendas. E no tempo de escassez do Egito, em que juntou-se 7 anos de fartura e depois 7 anos de pura miséria, a Bíblia diz que Canaã sofreu. Mas Deus havia prometido a Israel e disse assim: olha, Abraão, eu permitirei que os teus filhos sejam levados daqui. Eu os levarei, e depois novamente, Gênesis capítulo 17, os tornarei a esta terra que eu tenho te prometido. Eu os deixarei lá 430 anos, e depois eles regressam novamente para possuir esta terra. Era a promessa de Deus, e Deus cumpriu a sua promessa. Sabe por que Deus cumpriu a promessa? Porque Deus é fiel. Na Bíblia tem, irmã Verônica, 32 mil promessas. Nenhuma dasquelas que foram proferidas por Deus deixou de acontecer. Sabe por quê? Isaías capítulo 55, versículo 10 diz: porque assim como a chuva cai do céu na terra e faz brotar a semente e dá pão àquele que semeia e para lá não volta, assim é a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas antes para aquilo que me agrada e que me apraz. Assim diz o Senhor. Então, todas as palavras que Deus fala, Deus cumpre, porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel. Deus não joga a conversa fora, Deus não fala bobagem, Deus não fala besteira, Deus não mente, não pode se enganar e deixar ser enganado, porque Ele é o Deus criador dos céus. Ele é tão grande que Isaías 66, versículo 1 diz assim: assim diz o Senhor, os céus é o meu trono e a terra é o escabelo dos meus pés. Deus estava dizendo: a terra é aonde eu descanso os meus pés. Deus é tão grande que o pé dele, ele descansa em cima da terra. Agora, como pode um Deus tão grande habitar num coração tão pequeno? É mistério. Olha para o teu irmão e diz assim: Deus é grande, mas habita dentro do teu coração. Vocês estão fracos. Fala alto, fala forte, fala grosso. Deus é grande, mas habita dentro do teu coração. Bata palmas para Jesus. Ele merece ser adorado. Aí olhe para mim agora. Eles saíram como Deus havia prometido depois dos 400 anos. Contabilizando foram 430. Saíram do Egito, passaram por Bats-Garneia, Migdol, Torre Inclinada, Baal-Zefon, aqui Baal é Deus, Sucote, lugar de jugo. E a Bíblia diz que quando sai, chegaram na fronteira para entrar em Canaã, em Cades-Garneia. A Bíblia diz que estando ali, na versão original é Bades, diz que quando eles estavam ali na fronteira, os filhos de Israel chegaram para Moisés e disseram: Moisés, Deus nos prometeu esta terra, porém queremos ver com os nossos olhos se a terra de fato é uma terra boa e próspera, como ele disse. Porque Deus disse que a terra ela mana leite e ela mana mel. Queremos ver se é a terra que Deus prometeu. Aí a Bíblia diz que Moisés foi falar com Deus, porque Moisés era vaso, Moisés era profeta. Profeta vê o que ninguém vê, profeta fala o que ninguém fala, profeta ouve o que ninguém ouve, profeta vai aonde não quer ir, profeta faz aquilo que ele não quer fazer, porque é profeta, profeta só obedece. Aí Moisés subiu ao monte e disse: Deus, eu faço o quê? Deuteronômio capítulo 1, versículo 22 e 23 e 24. Deus disse: Moisés, diga a eles que subam, diga a eles que olhem a terra. Tu não fica ofendido não, Jeová? Não fico, diga ao povo que vá. Agora eu quero que tu faças o seguinte: escolha os príncipes, os líderes. Não escolha os fracos. Eu quero que você escolha os cabeças de cada tribo. Moisés desceu, e a Bíblia diz aqui em Números, no capítulo 13, a partir do versículo 4,
que Moisés escolheu cada representante das tribos. Quem me ouve diz amém. Amém. E os nomeou para que fossem escolhidos e apresentassem. Tocou-se uma trombeta com 2 sonidos. O primeiro sonido da trombeta foi para chamar todas as congregações. Toda a congregação subiu para ver a eleição. Cada um deveria representar. Depois fez o segundo toque da trombeta e chamou os 12 líderes, os cabeças. A Bíblia diz que no meio dos cabeças estava lá Caleb e estava Josué, também escolhidos para representar as suas respectivas tribos. Quando eles subiram, Moisés disse: eu falei com Deus e Deus dissera a mim que tem que mandar vocês a Canaã. Por favor, apresentem-se. E todos apresentaram-se a Moisés. Canaã, um lugar pequeno, um lugar que tinha 240 quilômetros de comprimento e 96 de largura. Não era um país grande, uma cidade grande, um lugar grande. Era um lugar pequeno. Mas Deus havia prometido a Israel, e a Bíblia diz no versículo 17 do capítulo 13, que o Senhor os enviou a Canaã. Eles saíram, preste bem atenção, eu quero que você fique olhando. Deus vai curar aqui esta madrugada. Porque não existe milagre sem a pregação do Evangelho. Não existe movimento, se tiver movimento sem Bíblia. Se aqui esta noite tivesse todo mundo dançando como dançava aqui no Espírito, e não tivesse a pregação do Evangelho, Deus não estaria no meio da igreja. Deus só está aqui porque a Bíblia é prioridade. Se é verdade, diga glória a Deus. Olhe para cá. Aí a Escritura diz que eles saíram, os 12, e começaram a andar por Canaã. Quando eles olharam no sul de Canaã, viu lá que havia inimigos terríveis. Eles depararam-se em Números capítulo 13, versículo de número 29, com os amalequitas, depararam com os jubizeus, com os heteus, com os cananeus, com os amorreus. E a Bíblia diz que depois que eles se depararam com este povo, eles estavam ainda animados para possuir a terra. Mas quando eles olham para um lugar chamado Hebron, a palavra Hebron no original está escrito Hat, que quer dizer fortaleza ou união em português. Havia um muro muito grande. Para vocês terem ideia, o muro tinha 6 metros. 6 metros de largura e 7 metros de comprimento. De comprimento tinha 7. E de largura tinha 6. Agora imagine que fortaleza era Hebron. Hebron, união. Morava 3 irmãos dentro desta fortaleza: Aimã, Sesai e Talmai. 3 irmãos. Aí os 10 espias, quando viram Aimã, Sesai e Talmai, eles vieram até um lugar chamado Escol. A palavra no original não está escrito Escol, está escrito Guarite, que quer dizer uva. Eles vêm até Escol, chega lá, olha que a terra é boa, tempo e época dos figos, das romãs e da uva. A Bíblia diz que cortaram um varal e 2 homens tiveram que esforçar-se para carregar um cacho de uva. Aleluia. Agora imagine o tamanho desta uva, pastora. Provavelmente era do tamanho de um coco, era muito grande. Aí colocaram por dentro do cacho de uva aquele varal, colocaram nas costas e foram marchando, voltando para Gades. Ficaram 40 dias, diga 40 dias. 40 dias. Lá em Canaã, conhecendo a terra de perto, vendo a terra, e voltaram. Quando chegaram em Cádiz, disseram: olha, Moisés, a terra é boa, ela mana leite e mana mel, é como Deus falou. Mas porém, irmãos, derrotado nunca consegue ver que a vitória está na frente dele, porque ele é derrotado. Porém, aí Moisés diz: porém o quê? Aí 600 mil homens a pé
Fora mulheres e crianças, ouviram isso? Porém, o povo que habita nesta cidade, se teu irmão dormir, dá uma cutucadazinha assim dele, você vai fazer o quê? Aqui vou dormir, vai para casa. Se dormir, toca e diz, vai para casa, porque o negócio aqui está quente, diga amém. Quem ama a Bíblia está compreendendo e não vai dormir, porque está com sede da Bíblia. Se não tem sede, vai. Eu sei que o cansaço é terrível, mas se esforça. Mas se quiser dormir aí, lava o rosto, passa cuspe na cara, faz qualquer coisa. Mas por amor de Deus, escuta a mensagem para sair daqui muito abençoado. Porque sem a mensagem não há bênção. Não há nada. Você perdeu a sua noite, você não ganhou a noite. Mas se você ouvir a mensagem, você ganhou a noite. Mas vai sair daqui transbordando de alegria para a glória de Deus. Olha para cá. O povo, porém, versículo 28 do capítulo 13, que habita nesta cidade em Canaã, é mais forte do que nós. Olha a derrota. Suas cidades são fortificadas, suas fortalezas são enormes. Não dá para nós. Depois que falaram isso, agora eles revelam qual era e o que estavam trazendo, infundindo neles tanto terror. Aleluia. Nós vimos ali os gigantes, os filhos de Anak. Aleluia. Está ali Aimã, está ali Cesai, está ali Talmai. Eles apresentam a Deus os adversários. Naquela época, os gigantes chegavam a 2 metros, a 2 metros e 70. E esses descendentes aqui eram descendentes de Nirodes, lá de Gênesis capítulo 6, conta a história dos gigantes, no versículo 4, que eles eram terribilíssimos. Sabe o que é isso? Eram gigantes, naquela época, os mais inteligentes sobre a terra, porque havia tido uma relação sexual ilícita entre os filhos de Deus e os filhos dos homens. Não vamos entrar nem fazer exegese disso. Eu quero que você coma a palavra. E por causa dessa coabitação ilícita, a Bíblia diz que nasceram esses gigantes, que eram terrivelmente temidos e respeitados, porque eram ardilosos, inteligentes, perspicazes, eram tramadores de grandes batalhas, eram fazedores de armas, que naquela época ainda não eram conhecidas, mas eles despertavam, tinham tino para a guerra, para a coisa. Eles eram temidos, sim, senhores. E esses 10 espias, quando viram esses irmãos, eles voltaram e disseram aos 600 homens, fora as mulheres e crianças: não dá para nós. O que é que nós estamos vendo aqui? Que Aimã provocou nos 10 espias medo. O medo havia invadido o coração dos 10 espias, e eles nem sequer tinham se preparado para ir ao campo de batalha, e já estava dizendo: nós não poderemos vencer, não vamos conseguir entrar em Canaã. Enquanto eles falavam isso, para trazer o mesmo medo ao coração de Moisés, eles disseram assim: nós olhávamos para eles, Números capítulo 13, versículo 33, e nos sentíamos como se fôssemos gafanhotos. Olha o tanto que o medo diminuiu, a fé diminuiu. Aleluia, Jesus. Tudo aquilo que Deus havia falado para esses 10 homens, Deus deixou de ser Deus para os 10 espias, porque viram um gigante chamado Aimã. Podemos denominá-lo de gigante do medo. O medo, Aimã. Não dá para nós. E quando eles olhavam para nós, e nos via como gafanhotos. Até porque lá em Hebron havia um lugar aonde ficava em cima o atalaia e avisava quando o inimigo chegava. Quando os espias passaram no sul, no Negueb, os gigantes não se moveram do lugar e nem se incomodaram com a presença dos espias, porque eles não chegaram na glória de Deus, chegaram de uma forma carnal, não chegaram acreditando que Deus é com eles, chegaram já tendo medo do gigante. Tentou levar isto ao coração dos irmãos, e o medo, irmãos, estava neles, e eles disseram: não dá para nós, não vamos conseguir vencer. Uma certa vez um filósofo e teólogo disse assim: o medo é uma doença
que quando invade a alma de um cristão, rouba os seus sonhos, os seus projetos e a sua esperança. Mas está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 15: vós não recebestes o espírito de temor, mas recebestes o espírito de coragem, o qual clama em vós, Abba Pai. Deus não nos deu espírito de medo, mas Deus nos deu espírito de fortaleza. Deus não nos chamou para sermos covardes, Deus nos chamou para sermos corajosos. Deus não nos chamou para desistir da guerra, mas Deus nos chamou para passar por cima do gigante e glorificar o Cordeiro de Deus que fez os céus e a terra. O medo confrontou, e eles estavam assim, ó para cá, não vamos conseguir, não dá. Foi na tenda de um, foi na tenda do outro, foi na tenda do outro e disse: desista, Jeová prometeu, mas os gigantes é maior do que Jeová. Quantos crentes que estão aqui me ouvindo nesta madrugada e tem medo de feitiçaria, tem medo de olho grosso, tem medo de macumbeiro, tem medo de não ter sucesso na vida, tem medo do desemprego, tem medo de não prosperar. Quando sonha com cobra, vem correndo: pastor ou pastora, eu sonhei com uma cobra enorme me picando, ora por mim, porque Satanás está furioso. Que nada, a Bíblia diz em Jeremias capítulo 1, versículo 19: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu, o Senhor, sou contigo para te dar vitória. Quem pode bater palmas para Jesus, faça isso, porque ele merece ser glorificado. O medo, irmãos, vem para estagnar. O medo vem para roubar os sonhos. O medo tira o apetite. Mas, missionário, eu não posso sentir medo. Sabe quando o medo entrou no mundo? Está escrito lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 3, versículo 8, que quando Deus chamou Adão, ele disse: eu tive medo e me escondi. Depois que o pecado entrou, senhores, por amor de Deus, amados, Deus pelejará por cada um de vós, e vós calareis diante dos inimigos. Porque nesta peleja tu não tens que pelejar, Deus peleja por você. Mas esse gigante, dona Verônica, se levanta para ver se consegue fazer a gente desistir. Ele vem com cara feia para ver se a gente corre, para ver se a gente está de acordo com aquilo que ele está projetando e aquilo que ele está criando. Verdade, meu Deus, aleluia. Quando a irmã chegava para seus irmãos no campo de batalha, sabe o que eles gritavam? Aí vem fartura, porque a irmã no original está escrito, é uma palavra do vocábulo do hebraico, que quer dizer, aí vem fartura. Toda vez que diziam, a irmã, estavam dizendo fartura, porque quando ele chegava na terra do inimigo, devastava a terra, roubava tudo e dava aos seus irmãos e espalhava na cidade. Aleluia. Todo mundo sabia que quando a irmã ia à guerra, alguma coisa tinha que acontecer. E os 10 espias estavam aí, vivendo isso. Mas Josué, cujo nome significa Jeová é salvação, colocou-se de pé em Números capítulo 14, versículo 8, e disse: gente, a terra de fato é boa, ela é como Deus prometeu. Versículo 9: não simplesmente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porque como pão nós o devoraremos, o Senhor é conosco. Eu pergunto uma coisa a vocês: se Deus é conosco, tem por que ter medo? Se Deus é conosco, ainda vamos dizer que somos derrotados? Se Deus é conosco, vamos ter medo de cara feia? Se Deus é conosco, vamos ter medo de não ter sucesso na vida? Se Deus é conosco, os nossos sonhos serão frustrados? Não, senhoras e senhores. Sabe por quê? A Bíblia diz em Isaías capítulo 41, versículo 9: porque eu, o Senhor, sou aquele que te tomo das extremidades da terra e te digo: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, pois, porque eu te esforço, eu te ajudo com a destra da minha justiça. Quem está falando aqui é Deus, é o homem?
Quem está falando é Deus. E por que você está tendo medo do diabo? E por que você está tendo medo do teu patrão que disse a você que vai te despedir do emprego? Se uma porta se fechar aqui, Deus vai abrir um portão lá, porque Deus é Deus. E se a porta estiver fechada, o azeite não vai parar de cair. Disse Eliseu: fecha a porta e dá as vasilhas emprestadas. Eu pergunto a vocês: o azeite parou de cair? A porta estava aberta ou fechada? Estava fechada. Deus opera de porta fechada, Deus opera de porta aberta. Deus opera com porta aberta, Deus opera de porta fechada. Quem crê nisso, levante as mãos, glorifica a Deus e exalte o nome do Cordeiro. A porta está fechada. Se tiver, Deus abre. Mas se estiver fechada, Deus opera com ela fechada. Porque quando nós estamos dormindo, diga: Deus está trabalhando. Vocês estão com sono mesmo. Pastor, eu não sei se a senhora vai fazer outra vigília, porque eu vou. Se Deus trabalha enquanto nós dormimos, o que é que acontece? Grita: milagres acontecem. Melhorou. Glória a Jesus. A irmã veio para isso. Olha, irmãos, Josué olhava para os gigantes, para todo aquele povo, e via como uma coisa minúscula, algo sem significado, insignificante. Tanto é que ele diz: como pão. Olha, já viu alguém ter trabalho para comer pão? Pode pegar um pãozinho duro de 4 meses, o bichinho está duro. Pega ali, coloca água e molha ele para ver se não fica mole. Até banguela come pão. Josué estava dizendo: não vai ter trabalho, vai derreter, vai descer na garganta, nem vai arranhar. É gigante, tudo bem, mas o Senhor está conosco, está do nosso lado. Aí você diz: mas pastor, se o senhor soubesse o meu estado, missionário, eu não estou bem com Deus, eu fracassei na fé, eu vacilei com Deus, saí dos propósitos de Deus, e Deus lá é martirizador para estar te martirizando? Deus é carrasco para estar te escarrastando? De forma alguma. Deus está olhando para você com o mesmo olhar de misericórdia que sempre teve. É tanto que quando ele se dirige a Israel, Israel estava falido, Israel estava fracassando diante dele. Em Isaías capítulo 43, versículo 1, ele diz: assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, pois, porque estou contigo. Remite, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Porque Deus disse: eu sou o Senhor que te criou, ó Jacó. Deus estava dizendo: eu criei o mentiroso, eu criei o drabão, o enrolão, eu criei o trapaceiro, o adúltero, o prostituto,